Bom, vamos ao terceiro exemplo, então, desse primeiro grupo de exemplos. Aqui, então, nós temos um problema que novamente explora a solução via conservação da energia, sendo que agora a gente não tem um elemento elástico, como tínhamos no problema anterior, ok? Então, nós vamos ter apenas energia potencial de natureza gravitacional. Bom, então vamos entender aqui, né? Nós temos aqui um cilindro, né? Aqui o enunciado diz: determine o período de pequenas oscilações de um cilindro que rola sem deslizar no interior de uma superfície curva. Então esse é o cilindro, né? Ele tá rolando no interior dessa superfície. Superfície essa que tem um raio de curvatura R maiúsculo e o cilindro tem um raio R minúsculo, ok? Então, dado uma posição inicial desse cilindro, ele vai ficar rolando aqui, oscilando aqui, né, para lá e para cá, né, para um lado, para a esquerda, para a direita e vice-versa, e indefinidamente porque nós não temos amortecimento, um mecanismo de amortecimento. Então é vibração livre, sem amortecimento, né? Bom, como se tivéssemos um pêndulo, né? A diferença é que, como é um pêndulo, é um pêndulo sem fio, né? A gente não tem um fio ligando a massa desse cilindro a esse ponto aqui, né? O ponto de pivotamento aqui. A própria superfície ela impõe o movimento pendular. Só que o que acontece é que ela impõe também o giro, né, do cilindro em torno do centro de massa dele. Então, assim como um pêndulo, o centro de massa vai oscilar em torno do ponto de pivotamento, né, e o ângulo que indica esse movimento é esse aqui, né? Esse θ aqui, mas ele também vai girar em torno dele mesmo, né? Que vai ser forçado a girar em torno dele mesmo por causa da força de contato que existe aqui, ok? Bom, então essa primeira figura ela mostra ela mostra simplesmente o sistema, né? A segunda figura já mostra as posições que serão consideradas, né? Já que a gente vai resolver por conservação de energia, a gente precisa então de duas posições. Então a posição 1 ela é a posição de máximo deslocamento e a posição 2 é a passagem, né? A passagem pela posição de equilíbrio, né? Então essa segunda figura ela está mostrando o R maiúsculo, que é o raio de curvatura da superfície curva, né? Ela está mostrando aqui essa linha daqui, que vem daqui a aqui, que cujo comprimento é a diferença do raio de curvatura menos o raio do cilindro, né? E numa dada posição, na posição 1, essa outra linha aqui, né, que vai daqui a aqui, essa linha aqui, ela é igual ao R menos o Rzinho, né, vezes o cosseno do ângulo máximo. Então esse ângulo aqui é o ângulo máximo, porque essa aqui é a maior posição, a maior altura que esse cilindro atinge. Então R menos R cosseno θ máximo é o tamanho disso aqui, né? O tamanho disso daqui. E aqui, como está escrito aqui pequeno, né? É a linha de referência. Essa aqui é a força-peso, aqui é a força-peso também, sempre vertical. E a outra figura, ela é, na verdade, uma simplificação, né, do que está acontecendo aqui, né? Ela está mostrando que existe uma velocidade linear do centro de massa. Então, quando ele passa pela posição 2, ele tem uma velocidade linear máxima, ele tem uma velocidade angular
em torno do centro de massa, o giro dele, né? O rolamento dele vai ser representado pela letra ômega, né? Então aqui ele vai estar passando como um ômega máximo, e aqui ele tem o movimento pendular dele, né? Ele tem um movimento angular também, diferente desse aqui, mas obviamente que está relacionado, que vai ser representado pela letra θ, tá certo? Pela letra θ. Então, aqui na verdade eu tenho, eu tenho a velocidade máxima, desculpa, não é θ ômega ponto, é ômega, que o ômega é radiano por segundo, é velocidade. Θ é radiano, mas o θ vai ter o θ ponto, né, que é o θ ponto máximo, então que é radiano por segundo também, né? Então são duas velocidades diferentes, mas obviamente que elas são sincronizadas e estão relacionadas. Então o que a gente tem aqui na realidade é o θ, um pontinho aí que está muito pequenininho, não dá para ver. Bom, então começando aqui o problema, a gente tem a equação, a gente vai tratar esse problema pelo tipo da solução pegando dois pontos e não a derivada do total da energia. Então na posição indicada na figura, a gente tem que a energia cinética é zero, né? Porque essa posição 1 aqui, que é onde ele para inverter a direção, o sentido do movimento, e a energia potencial aqui é diferente de zero. Então o θ nessa posição é o θ máximo e a velocidade é zero, né? Essa velocidade angular aqui, que é a referenciada em torno desse ponto aqui. Essa outra aqui é em torno do centro de massa, tá? Então são duas velocidades acopladas. Bem, então qual é a energia potencial no ponto 1? Vai ser peso vezes altura, né? Peso W, que é o mg, vezes a altura. Qual é a altura aqui? Bom, essa altura aqui, ela é contada, né? Ela é contada a partir dessa referência aqui. Então esse tamanho, esse tamanho aqui. Então, que tamanho é esse aqui? Esse tamanho é R menos R. O que é R menos R? R menos R é isso daqui. R menos R R é tudo, né? R é tudo. Menos R é isso aqui, né? Menos, só que eu tenho que tirar também esse pedaço aqui, né? Que é o R menos R cosseno θ máximo. Para sobrar só o quê? Para sobrar só isso aqui. É claro que isso aqui é R. Isso aqui é R, só que eu tenho que escrever aqui da maneira correta, né? É o R menos R, que é tudo. R menos R, que é até aqui, né? Só que eu tenho que tirar também isso aqui. Então, é R menos R, menos esse pedaço aqui. Ok? Que é o quanto ele subiu, né? Que é o quanto ele subiu. Bom, então eu boto W, R menos R em evidência, 1 menos cosseno θ máximo. Bom, aí que caímos naquela situação que a gente já viu aí no exemplo visto durante a parte teórica. O que é 1 menos cosseno θ máximo? A gente tem que trabalhar com cosseno no sentido de levar ele para seno, para a gente trabalhar com ângulos pequenos, né? Ângulos pequenos, para a gente fazer a aproximação de que seno de um ângulo pequeno é aproximadamente igual ao ângulo. Então eu tenho que pegar fazer a mesma coisa apareceu aqui, 1 menos cosseno θ máximo. A gente viu lá já que é 2 seno ao quadrado de θ máximo sobre 2, ok? Então eu vou substituir aqui no 1 menos cosseno θ máximo, então tem 2 seno ao quadrado de θ máximo sobre 2. E para ângulos pequenos, seno de θ máximo sobre 2 é aproximadamente igual a θ máximo sobre 2. E o seno ao quadrado de θ máximo sobre 2 é aproximadamente igual ao quadrado do θ máximo sobre 2, que é o θ máximo sobre 4. Aqui faltou só o mzinho aqui, né? Portanto, o V1 que está aqui
né? Isso tudo aqui vai ser substituído por quê? Por 2 por θ máximo sobre 4, θ máximo ao quadrado sobre 4, mas a gente tem esse 2 aqui, né? Então vai cortar aqui 2 com 4, vai ficar 2. Então no final das contas o meu V1 é o peso vezes R menos R, peso vezes R menos R, θ máximo ao quadrado sobre 2, onde peso é igual a massa vezes gravidade. Já na posição 2, a gente precisa fazer o levantamento da energia cinética. A energia cinética é zero e a energia potencial é diferente de zero e a energia potencial é zero. O θ é zero, mas a velocidade é a velocidade máxima, né? Então, o que nós temos aqui então, né? Como o cilindro rola na superfície, está dotado de energia cinética de translação e de rotação. A velocidade de rotação é dada por ômega, né? Ômega, que é diferente de θ ponto, ok? Então a energia cinética é a energia cinética de translação, mas a energia cinética de rotação. A energia cinética de translação, né? Quer dizer, ou seja, a energia no ponto 2 de translação de T, ele é 1 meio de quê? 1 meio de mv ao quadrado, né? 1 meio de mv máxima ao quadrado. O que é o mv aqui? É o V de quem? O V do centro de massa. Então, é o x barra ponto ao quadrado máximo. E a rotação? A rotação é 1 meio, né, do momento de inércia em relação ao centro de massa, vezes a velocidade máxima em torno do centro de massa. Com a velocidade máxima em torno do centro de massa, é o ômega máximo ao quadrado. Tá? Então, nós temos aqui a translação e a rotação. Então, a gente substitui aqui, a gente tem isso. Agora, a gente tem que relacionar, para a gente poder fazer essa conta aqui, a gente tem que relacionar esse cara com esse cara, né? A velocidade linear com a velocidade angular. O que a gente sabe da velocidade linear, a gente sabe em relação à velocidade angular, a outra velocidade angular, que é a velocidade de pêndulo, né? Que é o θ ponto. Então, a gente sabe que é o θ ponto vezes o raio, vezes o raio, né? Porque nós temos aqui a superfície curva e nós temos aqui o cilindro. Então, a gente tem aqui essa distância daqui, isso aqui é o θ ponto. Então, quando ele passa por essa posição aqui, é o θ ponto máximo, certo? Então, a gente sabe que esse cara tem essa velocidade aqui, que é o x barra máximo, x barra ponto máximo. Então, a relação entre θ ponto e x é o quê? É o x máximo, o θ ponto, vezes essa distância aqui, que é o quê? O R menos Rzinho, né? Então, θ ponto máximo multiplicado por R menos Rzinho é igual ao x barra ponto máximo, certo? Que é o que está aqui. E o ômega n? O ômega n tem uma relação também com o x barra, só que agora é aqui, ó, né? O ômega n está aqui, é essa velocidade aqui. Aqui a gente tem esse raiozinho aqui, que é o Rzinho. Então, esse vetor aqui, essa velocidade aqui, ela está relacionada a essa outra velocidade aqui, ômega, a partir de uma relação semelhante, só que agora é o Rzinho vezes o θ ponto máximo, que é igual ao x barra máximo. Então, a gente consegue... não x barra ômega ponto máximo, θ ponto máximo, ômega máximo. Então, a gente agora pode relacionar isso com isso, isso com isso. E aí a gente vai chegar nessa igualdade aqui. Então, qual é a relação do ômega com o θ ponto? Então, é essa relação, R menos R, Rzão menos Rzinho sobre Rzinho vezes θ ponto máximo. E o momento de inércia, né, que aparece aqui,
de um cilindro é 1/2 de mR ao quadrado. Assim, a energia cinética é 1/2 de mx barra ponto ao quadrado, que é isso daqui, né? Que vem essa primeira aqui, mais o quem? Mais 1/2 vezes o momento de inércia, que é isso aqui, 1/2 de mR ao quadrado, vezes o ômega máximo ao quadrado, que é isso aqui. Aí a gente tem uma equação toda em θ ponto. Portanto, quando a gente faz as contas aqui, né, o que vai acontecer aqui? A gente vai cortar esse R ao quadrado com esse R ao quadrado, aqui a gente vai ter 4, e a gente vai ter o M aqui, que tem aqui, o R menos R ao quadrado, que tem aqui e tem aqui, e o θ ponto máximo ao quadrado, que tem aqui e tem aqui. Então, a gente vai ter um 4 aqui no denominador, um outro 2 aqui, então isso vai ficar 3/4 de M, R menos R ao quadrado, θ ponto máximo ao quadrado. Então, essa é a energia cinética, né? Bom, se essa é a energia cinética e a gente já tem a energia potencial, portanto, agora a gente vai juntar na equação da conservação, energia cinética em 1 é 0, energia potencial em 2 é 0, isso aqui a gente já tinha visto, a gente viu isso aqui agora, aí a gente vai fazer todas as simplificações aqui possíveis, né? A gente tem R aqui, R menos R aqui, R menos R ao quadrado aqui, a gente tem 4 aqui, a gente tem 2 aqui, a gente tem M aqui, M aqui, a gente tem M aqui. Aí a gente trabalha tudo isso aí, fica que G θ máximo ao quadrado é igual a 3.000 GR menos R. Θ ponto máximo ao quadrado, aqui é θ ao quadrado, aqui é θ ponto, tá? Máximo, θ ao quadrado. Θ ponto ao quadrado. Então, a gente novamente vai lançar mão disso aqui, né? Porque a gente sabe a relação entre deslocamento máximo e velocidade máxima, que é a velocidade máxima é o deslocamento máximo vezes a frequência natural, seja deslocamento linear ou deslocamento angular, e faz essa substituição para inserir o que a gente precisa aqui, né? Que é a frequência natural. Com isso, a gente explicita a frequência natural, a gente obtém essa expressão da frequência natural ao quadrado, tira a raiz quadrada e temos aqui o que o problema está pedindo, a frequência natural do sistema. Na verdade, é a raiz de 2/3 vezes a raiz de G sobre R menos R. Rzão menos Rzinho. Tá? Então, vocês veem o seguinte, que num pêndulo, a gente tem que frequência natural? A gente tem raiz de G sobre L, onde L é o comprimento do fio. Aqui a gente tem raiz de G sobre R menos Rzinho. O que é R menos Rzinho? Ora, R menos Rzinho o R é tudo isso aqui, né? Como a gente viu. Aliás, o R é tudo isso aqui, né? É o R do raio de curvatura. O Rzinho é isso aqui, né? É isso aqui. Então, o R menos Rzinho é isso aqui. Então, é como se fosse um pêndulo que pegasse aqui o centro de massa e ele ia ficar balançando aqui. Mas o que acontece? Ele gira. Então, e como ele gira, ele acaba sendo essa frequência natural, que seria raiz de G sobre R menos Rzinho, que seria o L, né? Isso aqui seria o L do pêndulo, que seria a distância do ponto de pivotamento até o centro de massa, até o C, né? Esse seria o L, né? Que é o R menos R. Então, esse seria o pêndulo, isso aqui eu teria a massa do cara aqui, mas a massa não faz diferença. Então, ele teria com frequência natural isso daqui. Porém, ele gira. Há o giro do cilindro aqui. Então, o giro do cilindro faz com que a frequência do que seria o pêndulo puro, ela diminua, porque estão multiplicando pela raiz de 2/3, e 2/3 é um número menor que 1. Então, eu estou, na verdade, reduzindo o que seria a frequência natural de um pêndulo com fio de tamanho R menos Rzinho.
né? Eu estou reduzindo pelo fato dele girar. Então ele tem uma frequência uma frequência natural menor do que a frequência do pêndulo simples que haveria aí. Tá? Então, assim, e aqui o que tem aqui para terminar é o período, né? Simplesmente multiplicar por 2π para a gente ter o período em segundos. É o tempo que leva para completar um ciclo. Quer dizer, o cilindro subir e descer. Subir, descer e subir de novo, né? Para um lado ou para o outro. Tá? Então, esse foi o terceiro exemplo desse grupo. Nós vamos passar, então, na sequência, para o grupo do livro, tá? Do Hall, onde a gente vai ver alguns exemplos resolvidos, os exemplos resolvidos do livro com uma solução mais detalhada. Ok? Então, é isso aí.